Olá, o meu nome é Paulo Cogos e esse vídeo aqui é uma resposta ao Rafão Grelhas, que fez um vídeo criticando o anarcocapitalismo. Eu tô morrendo de sono, mas me pediram para fazer uma refutação a esse vídeo imediatamente. Eu tô morrendo de sono, então esse vídeo talvez seja um pouco mais lento, um pouco menos eloquente que o normal. Mas eu vou responder rapidamente os argumentos que ele usou, que são argumentos de praxe contra o anarcocapitalismo, e que muitas pessoas passam pelo estágio em que se encontra o Rafão Grelhas antes de se converter à verdade anarcocapitalista, libertária, seja lá qual for o nome que você der para isso. Eu mesmo já tive a minha fase estatista. Eu nunca fui de esquerda, mas na minha fase estatista eu cheguei a defender um Estado que cuidasse exclusivamente da defesa, até que eu percebi que isso não só era ineficiente e imoral, como também era uma contradição em termos. Eu me lembro das grandes discussões que eu tive com o Fernando Quioca, e o Fernando Quioca, que é meu amigo, ele não falava com respeito e mimimizinho, não. Ele falava, ô seu débil mental de merda, vai ler esse artigo aqui do Ropa, seu bosta. Eu ia lá e lia, xingava ele também, e no meio daquele xinga-xinga, nós nunca deixamos de usar a razão. E agora eu tô muito feliz porque a Anne Hawaj entrou. Um beijo pra você, Anne. Aliás, a Anne hoje falou uma frase meteca! A aversão de uma pessoa ao barulho é proporcional à sua inteligência. É verdade. Inclusive, a conexão lixo que eu tava lá me interrompeu justamente quando eu tava falando uma frase de São Francisco de Sales, né? O bem não faz barulho e o barulho não faz bem. São Francisco de Sales foi um dos maiores doutores da igreja de todos os tempos. Mas muito bem, vamos ao vídeo. Eu anotei aqui alguns pontos que o Rafão falou. Rafão Grelhas. Primeira coisa, ele falou que os liberais defendem a legalização das drogas e do aborto. Em primeiro lugar, nós não defendemos a legalização de porcaria nenhuma. Legalizar significa implorar para o titio Estado, para ele ser magnânimo e deixar nós usarmos um produto que nós gostamos, mesmo que ele regule, mesmo que ele cobre impostos, e não é isso que nós defendemos. Nós defendemos usar o que nós quisermos, e se o Estado tentar impedir, ele vai tomar um tiro de 12 no meio da fuça. É isso que nós defendemos. Ou seja, nós defendemos a liberação. Eu já fiz vídeo aqui explicando que proibição e legalização das drogas é a mesma porcaria. A demanda continua, a oferta obviamente continua, porque ninguém é otário, só que ela é regulada e controlada por um oligopólio ou monopólio criminoso. Ou o Estado, ou os fascistas ligados ao Estado, ou os bandidos. Nós, libertários, anarcocapitalistas, whatever, defendemos a total liberação das drogas, quer o Estado goste, quer não. E se o Estado não gostar, vai rolar bala no meio do zoi, tá? Aborto. Não, aborto é assassinato de criança. Um anarcocapitalista não defende isso, porque o aborto é um Estado. O aborto é um Estado onde as pessoas já nascidas são os opressores e os nascituros são os oprimidos. Nós não defendemos isso. Um libertário defende o princípio da não agressão, quer de forma absoluta, quer de forma quase absoluta. E o aborto é uma violação do direito de vida e de autopropriedade do feto. Então nós não defendemos isso, tem libertário que defende. Eu acho isso um contrassenso, né? Depois, pô, minha letra é tão feia que eu não tô entendendo porcaria nenhuma. Que isso, cara? Minha letra é horrível, sério. Dá uma olhada. Isso aqui é minha letra. Bom, ele fala que é tudo farinha do mesmo saco. Liberais, anarcocapitalistas e libertários. O Rafão não está levando em conta as distinções terminológicas que existem aí. Em primeiro lugar, libertário e anarcocapitalista não é a mesma coisa. Libertarianismo é uma posição ética, que se define como o absolutismo do PNA. Eu, a rigor, não me defino como libertário, porque eu sou a favor de iniciar a agressão em alguns casos. Por exemplo, se a pessoa vier negar o holocausto na minha frente, eu enfio a mão na fuça dela e não interessa que ela tenha esse direito à liberdade de expressão, eu não me controlo. Se negar o holocausto na minha frente, cara, a vontade que eu tenho é de fazer igual o Stiglitz, o mito. Say auf Wiedersehen to your Nazi balls. Pá! Anarcocapitalismo é uma posição política. Está no campo da filosofia política, não na filosofia ética. Implica na abolição do Estado e em todos os setores de uma sociedade sujeitos à lógica do livre mercado. Por isso, capitalismo. Eu não gosto do termo anarco, porque anarco significa ausência de princípios, seria ausência de arqué, e eu defendo que existam princípios. Só que esses princípios não emanam do Estado. Então, na prática, eu sou um anarcocapitalista, sim, embora não goste do termo. Eu sou a favor de abolir totalmente o Estado. Então, não é farinha do mesmo saco. Aí você citou os liberais. Liberal, cara, eu sou anarcocapitalista, eu sou libertário, embora não um libertário a rigor,
E eu odeio o liberalismo. O liberalismo é inimigo da humanidade, cara. Sugiro que você pegue um livro do Huerta de Soto, Liberalismo versus Libertarianismo, e você vai ver que não tem porcaria nenhuma uma coisa a ver com a outra. Eu sou um conservador, cara. Eu sou antiliberal. Sou completamente antiliberal. O liberalismo é uma filosofia iluminista, anticlerical, republicana, que coloca o Estado como um substituto da lei natural depreendida pelos escolásticos medievais. Então, eles colocam o Estado numa posição absurdamente poderosa, o contrato social, por exemplo. Contrato social este que você inadvertidamente defendeu no seu vídeo, quando você falou que o homem é o lobo do homem, hominis lupo hominis. Essa frase é do Thomas Hobbes, um contratualista social, um proto-iluminista, digamos assim. Embora ele não seja um iluminista pleno, que defendia a república, etc., a teoria dele gerou o Ancien Regime, que já era, em relação ao feudalismo medieval que você critica no seu vídeo, uma forma de progressismo, uma forma de revolução. A Idade Média não defendia uma barbaridade dessa, um Estado-nação, um déspota esclarecido, um Ancien Regime, nada disso. Depois vieram os iluministas e pioraram a situação com a Revolução Francesa, né? Mas você está na mesma linha dos liberais. Os liberais colocam o Estado como o supremo monopolista da violência e da justiça. Algo que na Idade Média não se defendia. São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, todos eles deixam bem claro que a lei vem de Deus. Ou se você é ateu, sei lá, você pega o Molineux, você vai ver, a lei natural existe independentemente da vontade dos homens. Como dizia o venerável Fulton Sheen, o certo existe. Pode ser que a maioria discorde do certo, pode ser que ninguém esteja certo, mas o certo existe, independentemente do homem. Então nós não somos liberais, nós somos inimigos do liberalismo. Nós somos grandes inimigos do liberalismo. Eu chego ao ponto a dizer que o liberalismo é a pior praga ideológica que existe, porque se não fosse esses filhos da puta desses liberais, nós já teríamos vencido esse cara aqui, ó, o Marx. Que imagina se o mundo fosse uma dicotomia entre anarcocapitalistas e marxistas. Acabou, cara. Agora, vem os liberais encher o saco com essa conversinha de contrato social. São eles que ferram tudo. É como eu diria o Capitão Nascimento lá no filme. É vocês que financiam essa merda aqui. Tá? São os liberais. Aí você fala umas outras barbaridades aqui. Mas eu tô discutindo de uma maneira polida com você, porque você foi educado comigo. E todos nós já passamos por uma fase de doutrinação. E eu tô muito feliz com Santa Edviges, tenho rezado muito para ela, tenho recebido muitas graças. Tá na hora de eu ter um pouco de amor cristão também. Deixa eu ver aqui. Cara, minha letra é horrorosa. Bom, aí você fala o seguinte, eu vou pular um negócio que eu não entendi aqui. Você fala do George Soros. Você acusa os libertários de simplificar a situação, dizendo que se o Estado acabasse, o George Soros iria cair, mas você fala que o George Soros não cairia porque ele continuaria tendo dinheiro. Para começar, se o Estado fosse abolido, a humanidade teria que se voltar a outra forma de legislação. Não a legislação positivada pelo Estado, mas a lei natural. Pela lei natural, o George Soros está fudido. Ele seria julgado por terrorismo, por formação de quadrilha, por fraude, por falsificação, por roubo em massa. Ele teria mais crime do que todos os filhos da puta que foram julgados em Nuremberg juntos. Cara, ele seria torturado num livre mercado de justiça. Ele seria brutalmente torturado. Aí você fala uma coisa tão contraditória. Você fala que se não existisse Estado, todo mundo sairia se assaltando por aí, um roubando o outro. Cara, por que eu não vou roubar o George Soros, então? Porra, não tem mais Estado? Beleza, mano. Não tem mais Estado, é nós na fita, cara. Vou lá, vou pegar o George Soros de porrada e vou pegar a grana dele pra mim. Ué, você acha que o George Soros então é o único cara que vai sobreviver ao apocalipse anarcocapitalista? Que absurdo. Além disso, o George Soros não teria como enriquecer se não fosse o Estado. A sua primeira atividade profissional foi denunciar judeu pros nazistas. Bonitinho, né? Aí ainda tem filha da puta que fala que o George Soros é judeu. Cara, você sabe qual é a crença do George Soros? Ele serve a Satanás. Depois, todas as artimanhas que ele usou para ficar rico passaram pela regulação do Estado na economia. O que o George Soros fez com a Malásia, por exemplo? O George Soros fudeu a Malásia. O George Soros fudeu os bancos da Inglaterra. Como é que ele faz isso? Ele faz isso falsificando dinheiro. Ele faz isso valendo-se de todo o esquema de falsificação de moeda fiduciária que existe nos bancos centrais.
Se não existisse isso, se a moeda fosse concorrencial, se não existisse Banco Central, se não existisse legal tender e as pessoas pudessem negociar em commodities sólidas livremente, sei lá se é Bitcoin, se é ouro, se é prata, não interessa, um cara que nem o George Soros teria que procurar emprego. Ele teria que ir lá na fila do emprego procurar emprego de caixa de sorveteria, cara. Emprego produtivo. Mas não. O que ele faz? Ele coloca banqueiros keynesianos ali nos países que lhe interessa destruir. E aí esses países emitem uma moeda fiduciária que não é dinheiro, mas ela já nasce como uma dívida do próprio governo com o seu próprio Banco Central. E aí essa pica é jogada pelo Banco Central na bunda da população, criando dívidas ali com os credores dos títulos, e a população é obrigada a pagar isso na forma de inflação e de impostos. Ou seja, todo o dinheiro emitido, sei lá, pela Malásia não é dinheiro de verdade, é um IOU para filhos da puta como George Soros, Rockefeller, Rothschild, o cacete é 4. E aí ele especula em cima disso, escraviza a população por dívida, até o filho da puta do Keynes dizia que a dívida é a maneira mais fácil de escravizar uma nação. Então é assim que o puto ficou rico. Você acha que ele vai ficar rico sem Estado como, cara? Acabou. Sem Estado acabou pra esses filhos da puta. Aí você fala que não, mas se acabar o Estado vai ressurgir o Estado. Muito bem, o paciente chega no meu consultório, médico minarquista, o paciente vem lá no meu consultório, ele tá com câncer. Aí eu falo, cara, eu não vou remover o seu câncer não. Por quê? Porque se eu remover o seu câncer, vai surgir outro. Cacete, doutor, eu tô com câncer, tira a porra do câncer, se surgir outro, nós tiramos outro também. Mas sabe como é que é? Esse negócio de ficar sem nenhum câncer é utópico. Esse é o médico minarquista, cara. Porra, que merda é essa? Vou dar uma resposta bem honesta aqui. Se nós abolirmos o Estado, o que garante que o Estado não vai voltar? Beethoven. Nada garante. O Estado pode voltar, então, Paulo Cogos? Pode! Inclusive, eu acho que vai voltar, porque a humanidade é muito imbecil. Mas o Estado vai voltar por causa da imbecilidade e da imoralidade da humanidade. Se nós temos alguma chance de evitar que o Estado volte, é largar de ser imbecil, é largar de ser imoral, e é largar, portanto, de legitimar essa merda desse crime abjeto que é o Estado. Essa talvez seja a nossa única chance. De qualquer forma, embora eu seja um pessimista em relação à natureza humana, eu acho que a humanidade realmente é podre. Eu acho que o pecado original realmente fudeu conosco, né? Embora eu tenha essa visão da natureza humana, eu acredito que no livre mercado existam incentivos tais que voltar ao Estado seria muito improvável, pelo menos do ponto de vista econômico. Eu acho que até voltaria, porque apesar dos incentivos econômicos, a humanidade é muito podre. Mas se dependesse dos incentivos econômicos, dificilmente. Por quê? Você dá o exemplo do cara ricaço lá no seu vídeo que compra um tanque e invade o terreno do lado. Aí os anarcocapitalistas são simplistas. Ele fala, vou dar um tiro de bazuca no tanque dele e acabou. Eu vou te dizer agora por que dificilmente haveria incentivos para isso. Bom, um tanque custa dinheiro, isso não é problema, porque numa sociedade sem Estado as coisas seriam mais baratas, etc. Tá bom, o cara comprou um tanque e invadiu o meu terreno. Agora, o que acontece aí na vida real se eu, um sujeito forte e rico, dou porrada num cara pobre na rua injustamente? Eu provavelmente vou ser linchado. E não interessa quanto dinheiro eu tenha na carteira, que os caras vão simplesmente pegar o meu dinheiro para eles. A riqueza da pessoa não é simplesmente o que ela tem. Quantos ativos financeiros ou físicos ela controla. Faz parte da riqueza de um homem o quanto ele consegue manter dessa riqueza. Se eu tenho 10 mil reais muito bem guardados num cofre, eu sou muito mais rico do que um cara que está com 50 mil reais espalhados na rua e está vindo uma turba pegar. O que impediria as pessoas de se roubarem? A lei natural, que diz que aquilo é propriedade privada das pessoas, a tendência das pessoas a respeitar a lei natural, os contratos de defesa e segurança. Agora, um cara que pega um tanque e invade a propriedade do vizinho, ele não tem mais nenhuma legitimidade na sua propriedade. Mas ele tem dinheiro, como você mesmo disse. Ele está lá pronto para ser roubado. Olha só que legal. Um cara tem um monte de dinheiro, o suficiente para comprar um tanque e sair invadindo os outros, o suficiente para pagar todos os custos de manutenção dos tanques, que necessariamente vão tomar tiro, vão tomar dano, né? Como o Frederico II dizia, eu não gosto da guerra porque ela fode com meus exércitos.
Então o cara teria que repor todo o material bélico que ele usou, ele teria que manter as linhas de suprimento, ele teria que pagar homens para operar esses tanques. Então ele tem uma puta grana, só que ele não tem legitimidade. Ele não tem mais nada na lei natural que garanta o seu direito de propriedade. Então eu tenho um monte de dinheiro que eu posso roubar. Aquelas pessoas na sociedade que são habilidosas na guerra e habilidosas em roubar, elas têm um mercado legítimo de ataque e de roubo contra esse ladrão rico, contra esse usurpador rico. Qual é a única coisa que foderia o barato? A única coisa é se nós legitimarmos moralmente que um cara pegue um tanque e invada o terreno do vizinho. Qual é a legitimação disso? A legitimação disso se chama antisseparatismo, ou estatismo, se você quiser. Abraham Lincoln, um bom filho da puta. Um dos piores demônios que já existiu nessa terra. Abraham Lincoln. Ele dizia, o separatismo é, em essência, o anti-estatismo, a anarquia. Ele acertou. Quando o Sul tentou se separar da Norte, o que ele fez? Ele invadiu o Sul. Ainda o pessoal tem coragem de chamar aquilo de guerra civil. Aquilo não é uma guerra civil, aquilo é uma invasão. A partir do momento que você legitima a invasão, ou seja, a partir do momento que você é antisseparatista, ou seja, a partir do momento que você defende um Estado, você é um filho da puta que, em vez de combater o cara que tem um tanque e invade o terreno do vizinho, você está apoiando ele. E é exatamente isso, grelhas, que você está fazendo no seu vídeo. Você está apoiando o filho da puta que invadiu com um tanque o meu terreno. Tá aqui, ó. Esse aqui é o meu terreno. Essa casa aqui, ó, onde eu tô pisando, é meu terreno. Agora, eu posso pegar todo o dinheiro que eu ganho e guardar aqui, ou o Estado vai vir me pegar imposto? Eu posso declarar a independência da minha casa? Não, por quê? Porque o Estado vai vir com um tanque pra cima de mim e você apoia isso. A partir do momento que você vem falar que anarcocapitalismo é utópico. O que é uma utopia? Utopia é um projeto de perfeição. Utopia é o projeto de uma sociedade ideal. Nós, anarcocapitalistas, não defendemos sociedade ideal de merda nenhuma. Isso aqui não tem mais jeito. Isso aqui o mundo jaz no maligno. Minha sociedade ideal tá lá em cima junto com o meu Senhor Jesus Cristo. Junto com a minha mãe Virgem Maria. Isso aqui vai ser destruído, cara. Eu não quero uma sociedade perfeita. Eu não quero uma sociedade ideal. Eu quero a defesa da moralidade. É só isso que eu quero. Numa sociedade anarcocapitalista vai ter pobreza? Vai ter guerra? Vai ter doença? Vai ter sacanagem? Vai. Só que eu não vou legitimar essas merdas, cara. É só sobre isso. Anarcocapitalismo é só sobre isso. Vai ter a possibilidade de voltar a um Estado? Vai. Mas não com a minha anuência. Se um cara quiser fazer retornar o Estado, talvez ele consiga. Mas antes ele vai tomar muita bala de mim, cara. Vai tomar muita bala no meio do olho. Tá? Então, é mais ou menos isso que eu tinha que dizer. Uma sociedade precisa se organizar para combater os usurpadores, obviamente. Mas para que haja uma organização desse poder social, é preciso que a sociedade reconheça o inimigo, reconheça o mal moral. A partir do momento que você legitima o grande mal moral do mundano, que é o Estado, né? Que o grande mal moral, na verdade, é o pecado, aí você não tem como coordenar a sociedade contra o Estado. Que tipo de lei você vai seguir? Que tipo de moral a sociedade vai ter? Ela vai criar uma dependência moral do positivismo legal estatal. A partir disso, você está moralmente morto. Uma sociedade moralmente morta não tem salvação. O anarcocapitalismo é uma tentativa de fazer uma desfibrilação nesse sujeito moral falecido pelo estatismo. Bom, basicamente é isso. Agora tem umas paradas aqui que eu não consigo ler. Ah, sim. Caramba, minha letra é podre. Você me acusou de fazer um raciocínio circular no meu vídeo. Para combater o Estado, eu preciso de uma polícia privada. Para fazer uma polícia privada, eu preciso de abolir o Estado. Então eu fiquei num beco sem saída? Não. É só você encarar o Estado como o que ele realmente é, uma gangue de criminosos. Você não precisa abolir as gangues de criminosos para ter uma polícia privada. Você precisa simplesmente reconhecer que existe uma gangue de criminosos. E daí cria-se a demanda por uma polícia privada. Ou seja, não é da abolição dos criminosos que nasce a polícia privada. É da percepção moral de que os criminosos existem e que são criminosos que nascerá a demanda social por uma polícia privada. Aí você pega as armas, aí você converte o soldado que já está na PM e você acaba com o mal moral. Entendeu? É o contrário do que você está fazendo no seu vídeo. Então, é isso.
Tô com muito sono, vou aproveitar aqui para ver se tem alguma pergunta muito rápida e muito relevante. As duas coisas. Pablo Suzano, Cogos, minha única crítica a você é quando você coloca a igreja na frente da ideologia. Pablo, esse mundo aqui, ele é sustentado pelo pensamento de Deus. A minha metafísica é Deus. Então, a religião, o cristianismo deve realmente estar à frente de tudo. É o único jeito. O homem é o lobo do homem? Eu diria que não. Porque existem relações humanas construtivas e existem relações humanas destrutivas. Mas tudo que é de bom vem de Deus. A única maneira de realmente não ser uma guerra de todos contra todos é tendo Deus no coração. Você nem precisa ser religioso, mas você precisa fazer valer a lei natural que Deus imprimiu no coração do homem. No mínimo. O ideal é ser religioso, obviamente. É o jeito de ser salvo, né? Ex ecclesia nulla salvo, né? Um negócio assim. Fora da igreja não há salvação. Luiz Henrique Pereira. Cogos, você conseguiria explicar o que aconteceria no dia seguinte, eu imagino que você quis dizer pós-destruição do Estado? Depende da maneira como o Estado for destruído. Vamos supor que, por mágica, o Estado desaparecesse hoje. Provavelmente ia ter um período de recessão institucional cheio de saques. Agora, se o Estado fosse destruído por uma conversão moral da humanidade, provavelmente o pouso seria suave. Para usar um termo mainstream. Andrei Herzog, fala do Bolsonaro nas pesquisas. Eu vi uma pesquisa hoje lá que tava Bolsonaro 40 e pouco e Lula 50 e pouco, cara. Cara, é verdade que tem 50 e pouco que ainda vota na porra do Lula? Depois de tudo? Depois deles depredarem a sociedade por 15 anos aí? Vai entender, cara. Eu não vou votar em ninguém. Sou contra essa merda aí de voto ofensivo. Pau no cu do Bolsonaro também, mas pô, votar no Lula, cara, tinha que apanhar tanto, cara. É que eu acho que as pesquisas mentem também. Você viu que elas mentiram. Mas olha, a democracia é suficientemente podre pro Lula ganhar. A não ser que o Putin intervenha aqui, igual ele interveio agora ele interveio nos Estados Unidos. Maurílio Campos, você fica brincando, mas eu já pensei em virar padre mesmo, viu? Virar monge, me afastar desse mundo. Como Heráclito fez. Altivo isolamento. Dá vontade, cara. Isso aqui é podre, isso aqui é podre. Eu tô pegando nojo do mundo, cara. Thalita Aires, um beijo pra você em primeiro lugar. Como seria possível abolir o Estado em um país cheio de imbecis como o nosso? É por isso que a democracia não vale nada, né? Pondé diz: a democracia surgiu quando alguém percebeu que os idiotas eram maioria. A antítese disso seria o separatismo. Agora, como na prática, eu não sou um cara da prática, eu sou um cara da teoria. Luciano Cogos, o que você acha dessas feministas defendendo o Islã? Vocês viram isso? A feminazi de merda lá. Allahu Akbar! Depois você vai ter que enfiar uma burca, tomar porrada do seu marido, que você vai dividir com mais 10 mulheres, de obedecer o mulá, obedecer um ayatolá, dependendo se for sunita ou xiita. Suas vagabundas. Essas feministas são umas vagabundas. Eu até escrevi hoje que você pode perceber que o hegelianismo do movimento feminista, né? Você tinha a tese que era as feministas querendo se libertar de tudo, libertar das tradições, queimar sutiã. And girls, they want to have fun. Oh, girls, they just want to have fun. Aí a antítese. Allahu Akbar! A síntese seria fuck civilization. Elas querem destruir a civilização. Mulheres, não se deixem enganar pela propaganda feminista. Eles são controlados por homens inimigos das mulheres, inimigos da raça humana. Orton Moritz. A página Moço Você é Socialista está um mês banida por defender a compra de armas legais. Quem você acha que controla as redes sociais? São os Illuminati.
Evolução ou criacionismo? Eu acredito que Deus criou o homem. Por que mecanismos? Pode ser que seja pela evolução. Não existe contradição entre as duas coisas. Pergunta: por que que o Japão, mesmo com desarmamento, tem baixo índice de criminalidade? Porque o Japão tem grande apego a tradições morais. Podem ser tradições morais muito deturpadas em relação à verdade cristã. Mas não tem nada a ver com o desarmamento. Pelo contrário, à medida que o controle de armas foi sendo arrochado no Japão, a criminalidade foi aumentando. E você pode pesquisar isso. Os japoneses são muito conformados com regras também. Se é proibido matar, eles seguem. Só que eles têm uma moral bem deturpada, como vocês podem ver lá. Eles são uns puta de uns otaku louco, tem Yakuza. Agora, o crime organizado prospera no Japão por quê? Porque não tem um caboclo armado para combater. É uma tragédia. Se liberassem as armas do Japão, tenho certeza que a criminalidade, que já é baixa, iria diminuir mais ainda. Ceteris paribus, né? Agora, independentemente se a criminalidade é alta ou não, um homem tem direito à dignidade de ter uma arma. Aliás, tem uma outra coisa no Japão. O Japão não é multicultural. Não entrou Islã no Japão, mais ou menos. Eles são até exagerados. Eu me lembro uma vez que teve 100 refugiados vietnamitas anticomunistas tentando entrar no Japão e teve um puta protesto falando que toda a cultura japonesa ia ser destruída por 100 vietnamitas anticomunistas que fugiram lá. Então eles têm uma... Eles são muito isolados. Também tem outro fator. Então, na hora de analisar por que a criminalidade é baixa num país, existem muitos motivos. O que é importante é que, independentemente da cultura, independentemente do país, a partir do momento que você controla as armas, a criminalidade aumenta, sempre. Isso aconteceu com o Japão, como queríamos demonstrar. Luiz Henrique Pereira pergunta: o dever do libertário é defender o libertarianismo por um mundo melhor ou apenas um mundo cristão e ético? Bom, eu acredito na providência divina. O mundo tem que ser moral, cristão. O resto, Deus provê. Agora, também é muito moral e é muito cristão você procurar se aperfeiçoar, ser um bom profissional, ser competente. Tudo isso está dentro da moralidade cristã. O cristianismo não é só não pecar, é também se aperfeiçoar nas virtudes, né? Bom, cara, Henrique Pontes pergunta aí dos pedófilos do grupo. É outro caso em que eu não tô nem aí pro PNA, cara. Pedófilo comigo é na bala, tem que matar tudo. Foda-se que ele não encostou na criança, cara. Testa, faz ele de cobaia. Então é isso aí, meu. Tem um monte de pergunta aí. Vou parar por aqui. Ah, Rafael Gomide, manda um abraço pros Ancap do Pará. Ancap do Pará, grande abraço. E ó, tá vendo esse filho da puta aqui? É um filho da puta. Só isso, não o sigam.